Amigos do LAC Concursos, um prazer em revê-los aqui, professor Marcelo, para mais uma aula de Geografia. Agora, dando início, moçada, às gravações de Geografia de Pernambuco. Beleza? Tudo bem? Para atender a mais uma demanda que foi passada pelo professor Luiz, pelo Manuel, certo? Então, vamos atender a essa nova necessidade, né? Essa nova meta que o pessoal traçou para a gente, uma nova missão, né? Missão dada, missão cumprida. Então vamos começar, certo? Moçada, da nossa primeira aula, eu vou pegar uma sequenciazinha para ficar mais fácil, é da formação territorial de Pernambuco. Eu queria deixar bem claro que essa aula, pessoal, ela é muito misturada com a aula de História, certo? Claro que é. O professor Ednilson até acho que já gravou a parte de História. Então ela tem muito a ver porque você está falando de todo um processo que vem desde a época da chegada dos portugueses ao Brasil, da colônia até hoje. Então é uma parte relativamente simplesinha, tá? Em que a gente vai ter essa interação com a história aqui. O que é muito legal, né? Porque Geografia e História dentro das ciências humanas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, para começar, tem isso aqui, ó. Aliás, eu queria alertar muitos dos meus amigos concursandos e concursandas que isso aqui é uma coisa relativamente nova. Porque o pessoal é acostumado com capitania hereditária. Você pode pegar a maioria absoluta dos livros didáticos. É tudo na horizontal. Você entendeu? Mas, segundo as novas pesquisas que o pessoal fez, novos estudos, novos registros, parece que as capitanias aqui do norte, elas estavam aqui na vertical. Você entendeu? O que não muda muita coisa, quer dizer, não muda na essência do que eram as capitanias hereditárias. E também não muda para o estado de Pernambuco. Pernambuco era isso aqui. Essa era a capitania de Pernambuco. Todo mundo se lembra que apenas duas capitanias prosperaram nesse período. Pernambuco e São Vicente. Porque apostaram na mesma coisa, cana-de-açúcar. Certo? Beleza? E se você fosse considerar hoje, a capitania de Pernambuco pegava parte dos estados de Goiás, Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Todos esses estados tinham algum pedacinho dentro da capitania de Pernambuco. Certo? Então foi assim que tudo começou. Lembrando que o limite aqui é o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, que separava, né, as terras entre Portugal e Espanha. Certo? Foi a primeira forma de organização do território brasileiro feita pela coroa portuguesa. Tá? Aqui, nós continuamos com as capitanias hereditárias, certo? Mas você está vendo que a coisa está mais limitada ao litoral, porque antigamente a turma não tinha entrado para cá. Não havia essa interiorização da população. Então, em tese, as capitanias vinham até a linha de Tordesilhas. Mas, na prática, principalmente com o ciclo do açúcar, a coisa ficava um pouco mais limitada ao litoral. Certo? E Pernambuco está lá, região nordeste, parte de Pernambuco, Alagoas, ali na região de São Francisco, era a capitania de Pernambuco. Aí, a gente chega para a época do ciclo da mineração. Moçada, como vocês estão vendo, nessa época do ciclo da mineração, o que nós tínhamos no Brasil era o Grão-Pará, São Paulo e Minas do Ouro, São Pedro, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão e Pernambuco. Vocês estão vendo que Pernambuco aqui pegava parte do Vale do São Francisco, certo? Semiárido e, grosso modo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Certo? Beleza? Isso aqui era Pernambuco, na época do ciclo da mineração. Você entendeu? Beleza? Aqui, nós já estamos no Tratado de Madrid. Pessoal, deixa eu lembrar para vocês isso. Ó. O Tratado de Tordesilhas, ele ia mais ou menos aqui de Belém do Pará até Laguna, lá em Santa Catarina. Certo? Era mais ou menos isso aqui. Como vocês estão vendo, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui significa avanço português para além do Tratado de Tordesilhas.
além do Tratado de Tordesilhas, certo? Então, nessa época, todo mundo se lembra o que valia era aquele princípio que vem do direito romano, ut possidetis iuris. Ut possidetis, né? Terra desocupada é terra de ninguém. Quem chegar primeiro e ocupar é dele. Então, vocês estão vendo o tanto de território que nós tomamos da Espanha, vamos dizer assim, que era para ser a oeste da linha de Tordesilhas, tá? Agora, todos vocês sabem que para isso foi assinado um novo tratado, que foi o Tratado de Madrid. Ele foi assinado justamente para normalizar essa situação que já tinha extrapolado o previsto pelo Tratado de Tordesilhas. Agora, como Pernambuco é um estado da parte oriental do Brasil, voltado para o Oceano Atlântico, o Tratado de Madrid não alterou em nada o que era Pernambuco, em termos de extensão territorial, certo? De localização, nada. O Tratado de Madrid alterou para locais hoje como o Pará, o Amapá, Roraima, o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, aí sim, Paraná, aí você tem alguma relevância, mas para Pernambuco, não. Pernambuco permaneceu na mesma região, certo? Com a mesma formação, com a mesma extensão territorial, praticamente a mesma coisa da época do início do ciclo da mineração, lá no finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Beleza? Muito bem. Aí sim, aqui nós temos o Brasil um pouquinho antes da Inconfidência Mineira, certo? E depois do Tratado de Santo Ildefonso. Aqui você está percebendo uma mudança. Por quê? Porque, como vocês estão percebendo, até aqui, o Nordeste, basicamente, o que nós chamamos hoje de Nordeste, era resumido a Maranhão, Pernambuco, Bahia. Certo? Isso lá na época do Tratado de Madrid, 1750. Tudo bem? 39 anos depois, Pernambuco era isso aqui. Você percebe que houve um desmembramento aqui, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Pernambuco permaneceu aqui com parte do Vale do São Francisco, certo? E incorporando ainda Alagoas. Tá ok? Então aí a região que nós chamamos hoje de Nordeste, ela passou de 3 unidades, 3 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. De 3 para 7. Aí é uma mudança considerável. Ah, Marcelo, quer dizer então que aqui Pernambuco perdeu o território? Perdeu. Território que hoje forma o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Pernambuco perdeu. Um pouquinho antes da Inconfidência Mineira. E aí, já na época do, primeiro reinado, da proclamação da independência, Pernambuco vai perder mais um pouquinho de território. Mais um pouquinho. Porque aí surge o estado de Alagoas. Aí o Nordeste passa a ter o que nós chamamos hoje de Nordeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades da federação. Certo? As outras vão se formando também, tá? As outras vão se formando, mas o nosso foco é Pernambuco. E isso aqui na época da proclamação da independência, primeiro reinado. Agora, na proclamação da República, em 1889, pessoal, a região Nordeste está praticamente formada. Está praticamente formada. Está aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Pronto. O Nordeste está praticamente inteiro formado. 9 unidades da federação. Certo? É a região do Brasil, a região do país que mais tem unidades da federação. São 9. Isso na época da proclamação da República. Lembrando que aí o Nordeste já está pronto, porque estava naquela parte que pertencia a Portugal, não teve tanta disputa de fronteira. O que nós tivemos de pepino foi o seguinte, isso aqui era o Oiapoque.
É o Oiapoque. Mas nós disputamos isso aqui com a França. Nós tivemos uma questão com a França. O árbitro dessa questão foi o rei Leopoldo, se eu não me engano, da Bélgica, que deu ganho de causa ao Brasil. Então esse território onde hoje é o Amapá foi incorporado ao Brasil. Aí nós tivemos um outro pepino aqui com a Inglaterra, com o Reino Unido, onde é a Guiana, que é a ex-Guiana inglesa, é a região do Pirara, aqui. Certo? O árbitro foi o presidente da Suíça, porque eu não me lembro o nome dele, certo? Mas ele resolveu dividir a região entre brasileiros e ingleses. Então esse verdinho veio para nós e hoje é parte do estado de Roraima. Aí nós tivemos também a questão de Palmas, aqui embaixo, que foi com a Argentina. E o mediador dessa questão foi o presidente Cleveland, dos Estados Unidos. É o mesmo nome da cidade do time de basquete lá. Acho que o nome dele é James Cleveland, não me lembro certo. Então o presidente Cleveland foi o árbitro dessa questão e deu ganho de causa ao Brasil. Então esse território veio para nós e aí você formou praticamente o estado de Santa Catarina. Aí, na época do ciclo da borracha, teve o Tratado de Petrópolis, 1903. Nós pagamos uma grana para a Bolívia, se eu não me engano, 2 milhões de libras esterlinas. Ficamos de construir a ferrovia Madeira-Mamoré e o Acre veio. Então, nós compramos o Acre, certo? E aí veio a região do Alto Solimões, Alto Rio Negro, que é a cabeça do cachorro, aqui em cima, em que nós assinamos um tratado com a Colômbia e, se eu não me engano, com o Equador, certo? E essa região ficou para nós. Então, aqui na Primeira República, na República Velha, República do Café com Leite, o território brasileiro está pronto. Está pronto. Início do século XX, está prontinho. As questões que nós tínhamos de fronteira foram resolvidas, o território está prontinho. Mas a região Nordeste já estava consolidada há mais tempo. Há mais tempo. Com 9 unidades da federação, certo? Sendo a região do Brasil que mais tem unidades da federação. E Pernambuco já estava praticamente consolidado o seu território. Certo? Consolidado. O que vai começar a partir daí é o processo de divisão político-administrativa do Brasil. Então, por exemplo, esse aqui era o Brasil em 1940. Você está vendo que tem região norte, centro, sul, leste e nordeste. E Pernambuco está lá. Nordeste. Nordeste. Marcelo, Maranhão e Piauí eram região norte, era região norte. São Paulo, Rio de Janeiro era região sul, região sul. Bahia, Sergipe era região leste, leste. Isso existia no Brasil. Mas Pernambuco era o Nordeste. Isso era o Brasil em 40, tá? Aqui o Brasil em 43. E Pernambuco continua lá, consolidado. As grandes novidades aqui, moçada, foi o quê? Foram quais? Olha aqui. Tá vendo? Primeiro, você teve o aparecimento do território do Rio Branco, se chamava Rio Branco, hoje é Roraima. Apareceu o território federal do Amapá, antigamente era território federal, certo? Você tinha o território federal do Guaporé, o território federal de Ponta Porã e o território federal do Iguaçu. Pronto. Isso em 1943. Em 1950, sumiu Ponta Porã, sumiu Iguaçu, certo? O resto permanece e Pernambuco continua sendo Nordeste. Agora Maranhão, Piauí também vieram para o Nordeste. Mas a Bahia e Sergipe continuam parte da região leste. E o Centro-Oeste está consolidado. Então aqui, alguns nomes já estão praticamente prontinhos. Quais são? Norte, Centro-Oeste, Sul. Aqui que nós ainda teremos mudanças, certo? Já em 1960, tá? 60, tá aqui, ó. Norte, Centro-Oeste, Sul, Leste e Nordeste, tá? Porque aí você passa até a capital, passando para Brasília, aqui você tem o estado da Guanabara. Então, antigamente era estado da Guanabara, capital Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, capital Niterói. Por isso que o primeiro turno do Campeonato Carioca
carioca é Taça Guanabara. É para fazer uma referência ao antigo estado da Guanabara. Mas Pernambuco está lá, consolidado na região Nordeste. E agora aqui no litoral temos o território federal de Fernando de Noronha, que é o arquipélago. Beleza? Tudo bem? Aí, pronto, 70. Prontinho. Moçada, em 70, a coisa está como nós conhecemos hoje. Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. 5 macro-regiões, certo? Hoje são 27 unidades da federação, mas nessa época nós ainda tínhamos os territórios federais. Você percebe que aqui em 60, o Acre era território. Era território. Aqui em 70, o Acre já é estado. Território ainda é Rondônia, Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Certo? Aí, em 1980, Mato Grosso do Sul, dividiu. Certo? 77, dividiu. Acabou o estado da Guanabara. 80, acabou. Agora é estado do Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Houve a fusão Guanabara-Rio de Janeiro. E Pernambuco já está consolidado. Permanece consolidado, tranquilo, Nordeste. Certo? Aí vem a Constituição de 88. E nesse período 80, 90, Rondônia virou estado em 82. E em 88, Roraima e Amapá se tornaram estados. Teve a divisão Goiás-Tocantins. E o arquipélago de Fernando de Noronha passa a pertencer ao estado de Pernambuco. Então hoje, quando você pisa em Fernando de Noronha, você está pisando no estado de Pernambuco. Quem que manda em Fernando de Noronha? O governador de Pernambuco. Certo? Então essa aqui é a atual divisão político-administrativa do Brasil. São 27 unidades da federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal, certo? E, Pernambuco está aqui. Está aqui o estado de Pernambuco, certo? E o arquipélago de Fernando de Noronha sendo um distrito estadual. Se você não conhecia, esse aqui é o arquipélago de Fernando de Noronha. Essa aqui é a Vila dos Remédios, certo? Que é o único aglomerado urbano que você tem de maior significado lá na ilha. Tá joia? Isso aqui é um arquipélago de formação vulcânica no Oceano Atlântico. Tá? Beleza? E aí, além do arquipélago de Fernando de Noronha, você tem também o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que isso aí eu vou falar para vocês depois, que é um arquipélago pequenininho, está aqui, são os Penedos de São Pedro e São Paulo, certo? Que tem uma base científica lá, é território brasileiro no Oceano Atlântico, tá? Beleza? E também pertence, está sob a administração de Pernambuco, tá ok? Tudo bem? Agora, se todas as propostas de divisão, de criação de novas unidades da federação no Brasil fossem aprovadas, todas em tramitação no Congresso Nacional, o Brasil ficaria desse jeito. Desse jeito. O Maranhão estaria dividido, o Piauí dividido, o Amazonas dividido, Mato Grosso dividido, Paraná dividido, Rio Grande do Sul dividido, São Paulo dividido, Minas Gerais dividido, Goiás dividido, a Bahia dividida, Pernambuco não. Claro que não faz sentido você pegar estados de menor extensão territorial como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rondônia, Acre. Você vai dividir para quê? Para quê? Não faz sentido. Certo? Aliás, na situação que nós estamos hoje, não faz sentido dividir nenhum deles aqui para você gerar mais despesa, mais gasto. Mas isso seria o Brasil se todas as propostas que estão tramitando no Congresso fossem aprovadas para a criação de novos estados, novas unidades da federação. Certo? Agora, então hoje, o que se mantém no Brasil é isso aqui. 5 macro-regiões, sendo
Norte, 7 unidades da federação aqui. Nordeste, 9 unidades aqui. Centro-Oeste, 4 aqui, não se esqueça do Distrito Federal. Sudeste, 4 e Sul, 3. 26 estados e 1 Distrito Federal. Certo? Agora, além da divisão político-administrativa, nós temos a divisão geoeconômica, que é do professor Pedro Pinchas Geiger. E ele enxerga o Brasil dividido em 3 complexos regionais. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Tá? Agora, para Pernambuco não muda. Pernambuco é Nordeste. É uma região consolidada desde a época do Brasil colonial, certo? O Maranhão, porque o lado ocidental é muito ligado ao Pará, economicamente falando. Você tem um projeto minerador de Carajás. Em compensação, o norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, tem um perfil geoeconômico muito semelhante ao do Nordeste, certo? Além do ambiente, certo? Da caatinga do semiárido. Então, na divisão geoeconômica do Brasil, Pernambuco permanece na região Nordeste, certo? E agora, nós tivemos mais recentemente o trabalho do professor Milton Santos, da professora Maria Laura Silveira, dividindo o Brasil nos chamados 4 Brasis. Essa divisão, ela leva muito em consideração o que nós chamamos de MTCI. O que é MTCI? Meio Técnico Científico e Informacional, que é uma das características do atual estágio da globalização, certo? Esse meio técnico científico e informacional é baseado no chamado sistema de fluxos. Fluxo de pessoas, mercadorias, serviços, informações e capitais. Então, dentro dessa ótica, o professor Milton Santos enxerga o Brasil dividido em Amazônia, que é uma região consolidada, certo, ao longo da bacia amazônica, que tem uma interação maior entre esses estados. Ele traz Tocantins de volta para o Centro-Oeste, porque Tocantins tem uma interação socioeconômica muito forte com Goiás. O Nordeste permanece sendo a mesma coisa, porque já está estruturada, grosso modo, desde a época do Brasil colônia, certo? E aqui, Sudeste e Sul, o professor Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira chamam de região concentrada. Por quê? Porque é a região que concentra a maior parte daquele meio técnico, científico, informacional e o sistema de fluxos que ocorre no Brasil todos os dias, certo? Então, essa é uma divisão mais recente, agora do início do século XXI. Final do século XX, início do século XXI. Tá? Então é uma nova abordagem. Mas Pernambuco continua dentro da divisão da região Nordeste. E aí nós não podemos esquecer que dentro do Nordeste você tem uma divisão macro-regional. E como que o pessoal divide o Nordeste? Zona da Mata, lembrando que você tem, moçada, mais ou menos, daqui de cima do Rio Grande do Norte até aqui, Sergipe, grosso modo. Isso aqui é a zona da mata açucareira ou canavieira. Aqui é o chamado recôncavo baiano. E aqui embaixo é a chamada zona da mata cacaueira. Mas é o litoral, certo? A área mais populosa, mais povoada, mais urbanizada. O roxo é o agreste, que é a faixa de transição entre a zona da mata e o sertão, que lá em Pernambuco, por exemplo, corresponde a Caruaru, beleza? A principal cidade. O vermelho é o sertão, que é o semiárido, a caatinga, certo? O sertão nordestino. E o verde é o meio norte, que basicamente é o Maranhão, Piauí. É a transição para a Amazônia, é a Mata dos Cocais. Então, dentro dessa divisão macro-regional do Nordeste, Pernambuco fica de fora do meio norte. Agora, zona da mata, agreste, sertão, Pernambuco tem. Pernambuco tem. Sendo que a maior parte do estado está dentro da macro-região sertão, dentro do Nordeste. A maior parte de Pernambuco é sertão. Tudo bem? Então, essa aqui é uma divisão específica para o Nordeste brasileiro.
E ali você tem a localização de Pernambuco, litoral, zona da mata, o agreste, a transição, e a maior parte do estado está dentro do sertão nordestino. Tudo beleza? Moçada, é simples essa aula, como eu falei para vocês. É divisão, formação territorial e a divisão de Pernambuco, tá? A localização, a formação ao longo do tempo. Tá ok? Muito a ver com história. Tá joia? Aí depois a gente vai abordar a questão da divisão territorial de Pernambuco, mais especificamente. Tudo bem? Então vejo vocês na próxima aula, moçada. Espero que tenham aproveitado. Um grande abraço a todos e até lá.